Nós vamos então hoje falar sobre nascidos do Espírito e nascidos da carne. E o tema é a necessidade de um novo nascimento. O evangelista João registra, um encontro entre Jesus e Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos, foi ter com Jesus e perguntou-lhe como faria para nascer de novo, visto que já tinha uma certa idade. Se para isso teria que voltar ao ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez. O Senhor Jesus respondeu-lhes, dizendo que, se ele não nascesse da água e do Espírito, não poderia entrar no reino de Deus. Na conversa com Nicodemos, Jesus deixou claro que o nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E quem é nascido da carne e quem é nascido do Espírito é a pergunta. O que se deve fazer para nascer do Espírito? Essa é uma questão básica. E entendê-la bem é de fundamental importância para aqueles que desejam entrar no reino de Deus. Ponto. Jesus disse a Nicodemos o seguinte: se você não nascer da água, você não vai nascer do Espírito. O primeiro passo é nascer da água, que é uma atitude minha. Para nascer da água não depende de Deus. O nascimento da água é uma atitude de cada um de nós. Já o batismo no Espírito Santo, derramar o Espírito Santo, ou o Espírito Santo entrar dentro de uma pessoa, aí é o trabalho de Deus, quando esse encontra no candidato uma entrega de todo o coração, como diz Jeremias: buscar-me-eis quando me buscar de todo, e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas aí aqui está: como que eu posso nascer do Espírito? Se não antes nascer da água. E o que é nascer da água? É o batismo. Mas aí aqui está: existem pessoas que dizem assim, mas eu já me batizei nas águas. Mas qual é o critério que você adotou, aceitou, imaginou ao entrar nas águas? De repente, você pensou assim: bem, essa água é milagrosa. Quando o pastor me submergir e eu voltar, algo em mim vai mudar. Já foi na emoção. Essa água é diferente de tudo. Então, se eu me batizar, algo diferente vai acontecer. Já foi na emoção. Porque o batismo não muda nada. Quem muda sou eu. O batismo é como uma aliança de casamento. Não define se você é fiel ou não. O que define é sua decisão. Então, muitas pessoas, elas se batizaram pensando que iriam ser curadas, libertas, ou que o pecado, a vontade pelas coisas da carne, iria diminuir, elas se tornariam mais próximas de Deus, o batismo iria fazê-las melhorarem espiritualmente. Tudo emoção, tudo sentimento enganoso do coração. Porque o batismo nas águas, que é o nascer da água, só tem um significado: arrependimento sincero e verdadeiro. De repente alguém diga assim: pastor, como faço? O que mais que eu faço para receber o Espírito Santo? Você viu Jesus falando para algum discípulo que ele tinha que fazer algo a mais para receber o Espírito Santo? Até hoje eu não vi. Jesus mandou eles fazerem alguma coisa diferente? Não precisa. E é aí que está a questão. De repente a pessoa, ela não se entregou verdadeiramente no batismo. Entrou aquela pecadora enxuta e saiu a pecadora molhada. Porque mesmo se batizando, ela não abandonou as velhas obras. De repente, entenda, não vamos radicalizar. A pessoa, é óbvio, se ela está aqui dentro, ela vai fazer coisas que são
apresentadas pelo próprio Deus. Então, oferta, dizima, vem as correntes, mas ela não entregou o orgulho, o ego, a vaidade. Por exemplo, a senhora não recebia o Espírito Santo porque ela tinha mágoa do marido, mas ela foi traída e decidiu perdoar e continuar. Só que, no fundo, ela não perdoou, porque todas as vezes que surgiu uma discussão, ela jogava na cara do marido a traição. Então, no fundo, ela carregava aquele rancor. Boa parte das pessoas que não recebem o Espírito Santo, que é o nascer de novo, o novo nascimento, é porque elas carregam alguma coisa no coração. E principalmente mágoa. Ou muitas não falam mágoa, elas não querem titular como mágoa, mas ressentimento, um certo desgosto com respeito a alguém. É tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Sentimento ruim sendo cultivado. Então, Deus não encontra dentro dessas pessoas o que é necessário para que Ele faça elas nascerem do Espírito, que é um desejo de mudar. Porque ainda que você diga, mas para mim é muito difícil. Quantos testemunhos você já ouviu? Poxa, dias atrás eu estava ouvindo rádio, a jovem dando testemunho, que o pai que havia violado ela, foi ela que o acolheu nos últimos dias de sua vida, porque todos os demais filhos deram as costas. E aquela que foi maltratada, abusada, perdoou, e além de perdoar, ainda fez o bem por quem não lhe fez bem nenhum. Aí eu pergunto, sentimento? Decisão. Se eu sei que isso aqui é certo, eu não estou com vontade, mas eu decido. Enquanto você nasce da água, servir a Deus, ou obedecer a Deus, muitas vezes, não é fácil. É custoso, porque você ainda não nasceu do Espírito. Mas é isso que Deus observa numa pessoa que nasceu da água. Ela se contorce, ela faz de tudo para agradar a Deus. Então Deus pensa, se ela sem o meu Espírito tem se contorcido, tem lutado contra ela mesma para obedecer, quando eu der o meu Espírito a ela, obedecer para ela vai ser um prazer, uma satisfação. Não que quando eu e você não tínhamos o Espírito Santo e obedecíamos, não que fazíamos por obrigação, fazíamos por decisão. Eu sei que é certo e eu vou fazer. É certo perdoar. Agrada a Deus. É certo ser fiel a Deus. É certo me afastar das más companhias. É certo não cobiçar, não falar mal dos outros. É certo não guardar sentimentos. Mas até então nós não éramos novas criaturas. Nós não tínhamos um novo coração, não tínhamos uma nova mente. Então não era fácil fazer o que era certo quando a nossa carne ainda estava sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Mas é aí que entra o nascer da água. Eu me batizei e decidi, eu vou mudar. Entenda, ninguém muda da noite para o dia. Mas quando uma pessoa desce às águas batismais e o pastor pergunta para ela, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E ela diz, aceito. Você promete ser fiel a Jesus até o último dia? Prometo. Meu Deus, eu sepulto essa velha criatura, que o nome dela seja escrito no livro da vida e que ela ressurja uma nova. Esse é o objetivo. Eu me casei com Deus, eu assumi a fé. Então eu vou sair daquelas águas e gradativamente eu vou começar a mudar. Eu vou começar a fazer o que é certo. E o Espírito Santo, que é Ele quem batiza, o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre o Senhor Jesus quando ele saiu das águas e levou o deserto, ele foi provado e aprovado. O mesmo Espírito, não há diferença.
Olha que coisa gloriosa. A mesma porção que Jesus recebeu, todos nós recebemos. Porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Ou seja, o Espírito Santo que estava no Senhor Jesus não é maior que o Espírito Santo que está em nós, é o mesmo. Por isso que o Senhor disse que aqueles que creem, aqueles que lhe obedecem, fariam as obras que ele fez e até o quê? Obras maiores fariam. Então o Espírito Santo é ele quem batiza, vendo que aquela pessoa nasceu da água. Ela assumiu sua fé. Ela se arrependeu dos seus pecados. Então o Espírito Santo entra e faz com que aquele interior, que outrora era carne, escrava do pecado, se torne espírito. Pode perceber que a pessoa que recebe o Espírito Santo, porque essa o desejou mais do que tudo, e ela passa a ter o novo nascimento, a nova mente, ela passa a ter o novo coração, pode perceber que servir a Deus para ela não é um fardo. Agradar a Jesus custa, mas não é um fardo. Porque a pessoa sabe de onde ela veio e aonde ela quer chegar. Ela sabe, Deus me tirou daqui, eu quero chegar aqui. Então ela entende, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo dentro de mim sempre vai me convencer. Cuidado, hein? Lembra de onde você veio? Cuidado, hein? O Espírito Santo sempre vai me convencer do juízo. Olha, se você perder sua salvação, ou se você morrer em pecado, você está condenado. Então, não é que Deus, ele vai fazer um terrorismo para que eu o sirva, mas ele sempre vai me convencer do que é real, do que é verdadeiro. Por isso que nós assistimos o vídeo aí, ó, que o inferno é uma realidade. Claro, ninguém voltou de lá para falar, mas as próprias Escrituras e o próprio Senhor Jesus falou inúmeras vezes a respeito dessa realidade, que será um inferno na vida daqueles que não aceitar. Ele disse, quem crê será salvo e batizar. Quem não crê está condenado. Então, não tem mistério para receber o Espírito Santo. É só você nascer da água. Ah, então significa, pastor, que eu desci as águas, mas eu saí dali e não abandonei meu pecado. Eu não mudei. Então significa que eu tenho que batizar de novo? Não. Porque se você for nesse critério, tu vai errar de novo. Você não tem que se batizar de novo. Você tem que mudar. Você tem que se arrepender. E se eu decidir hoje mudar e me arrepender, eu preciso batizar de novo? Claro que não. Só se a sua consciência te pedir. Então, por uma questão de consciência, você desce aonde? Às águas. Mas isso não vai alterar. Você vai fazer aquilo que você prometeu quando entrou ali. E é isso que fará com que o Espírito Santo desça sobre você. Não tem mistério. Não tem oração maior, não tem um jejum maior, não tem uma coisa maior. Se eu não me arrepender, sinceramente, não abandonar os meus pecados, não tem curso, não tem jejum, absolutamente nada que fará com que o Espírito Santo desça sobre mim. Porque a condição é um coração aquebrantado, arrependido, sincero. Esse aí é o segredo. Não tem nada, não existe um antídoto, não existe um segredo negativo. Primeiro eu nasço da água, me arrependi, confessei, abandonei. E eu começo a buscar o Espírito Santo. Ele vendo a minha sinceridade, a minha entrega e o meu desejo de seguir com Ele, com Deus, Ele entra dentro de mim, como nós vamos continuar no estudo, porque aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo me possui, me faz o templo, me dá o selo, ele me separa e me conduz, como disse Jesus, ensinará todas as coisas. O Espírito Santo
te guiará a toda a verdade? Claro, ele não vai me impedir de errar, mas hoje eu estou auxiliado. E não só isso, meu interior muda. De outrora uma pessoa egoísta, hoje eu tenho amor. Eu era uma pessoa inquieta, hoje eu tenho paz. Aliás, não vamos falar mais à frente. Vamos continuar. As pessoas que são nascidas do Espírito jamais serão confundidas. Não há nenhuma dúvida com respeito a elas. Quem é nascido do Espírito de Deus manifesta os seus frutos, que é o amor, a alegria, paciência, temperança, paz, o domínio próprio, a mansidão e etc. Não se deixa possuir de vanglória, provocando um aos outros. Não tem inveja de seu semelhante. Tem uma grande capacidade de perdoar aqueles que lhe ofendem, mesmo sendo injustiçado ou caluniado. Não permite que a carne tenha primazia em sua vida. Deus até permite que aconteça essas coisas para provar o coração daqueles que é nascido de novo. Que coisas? A injustiça, né? Que falaria anteriormente. Com a finalidade de verificar se elas de fato nasceram de novo. Não que Deus precise ter provas de alguma coisa, pois conhece tudo, mas Ele permite que sejamos provados por essa injustiça, para que venhamos a constatar por nós mesmos se somos realmente dele ou não. E é aí que entra a necessidade do Espírito Santo, porque, entenda, você pode estar aqui hoje direitinho, bonitinho, tudo certo, mas até o último dia da nossa vida, nós vamos enfrentar lutas, desafios, injustiça, perseguições, decepções com pessoas, sentimentos negativos. E aí é que está. Se a natureza divina é nova, é guiada pelo Espírito, então você tem o equilíbrio. Você vai saber lidar com os teus problemas. O próprio Espírito Santo vai te confortar. Está lá escrito que Deus nos assiste em nossas fraquezas, sabe que não oramos como convém, mas o mesmo Espírito intercede. O Espírito Santo vai me auxiliar, vai me ajudar, para eu não agir na raiva, no impulso, na vingança, para que eu não me entregue à desordem, ou ao relaxo, ou à negligência, porque muitos, quando se deparam com uma situação que não era o que esperavam, ou quando supõem que está demorando uma resposta, ou que supõem que algo não deveria ter acontecido, muitos até abandonam sua comunhão e sua fé. Ficam na igreja, totalmente indiferentes. Não fazem nada para agradar a Deus, porque, infelizmente, o diabo conseguiu meter dentro deles um sentimento negativo com respeito a Deus. Mas isso acontece quando a pessoa, normalmente, não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem a perseverança, sabe esperar. Então, se eu e você, falando da necessidade, não tivermos o Espírito Santo, cedo ou tarde, nós estamos fadados a se afastar de Deus. Cedo ou tarde, a se afastar da salvação. Por quê? Porque o que me faz seguir com Deus e olhar para a vida eterna é justamente a fé que eu tenho na palavra dele. E se dentro de mim eu não recebi o Espírito Santo, porque eu não me entreguei por inteiro. Então, se eu não me entreguei por inteiro, porque eu não estou crendo. Eu quero, gosto da igreja, gosto do pastor, gosto dos milagres, gosto das correntes, gosto das músicas, me sinto bem, é uma terapia. Tem gente que a igreja, para ela, é uma terapia. Conversar com o pastor, uma terapia com a esposa do pastor, eu me sinto tão bem. Terapia, tem gente que vai no psicólogo, é a mesma coisa. Já é provado que quem conversa, quem põe para fora os seus problemas e tem alguém para ouvir, vai se sentir bem, mas isso não vai mudar a sua vida. Então a pessoa gosta do ambiente, gosta do pastor A, B, C, gosta dos louvores, gosta do atendimento, mas não se entrega. Não sepulta o velho homem, não nasce da água e por conta disso não nasce do Espírito. Então vai vir uma situação que vai te tirar da igreja. Porque da mesma forma que você não dá valor
ao princípio da sua entrega, você vai dar valor à salvação? Jamais. Por isso que tem gente que às vezes você se impressiona. Poxa, fulana foi liberta dos demônios, largou Jesus. Fulano recebeu um milagre, chegou na igreja com cancro, foi curado, estava às portas da morte e largou Jesus, porque aquela pessoa se beneficiou por conta da fé, porque Jesus é fiel, vinde a mim eu te aliviarei, mas não se entregou, como aqueles 9 leprosos, ao qual Jesus disse, e os outros 9? Ah, não vieram não, Senhor, porque não quiseram seguir Jesus. Então, senhora, senhor, todos nós, todos precisamos do Espírito Santo. Quem dá é Deus, quando eu e você nascemos da água. Para concluir, se uma determinada pessoa sofre injustiça e sente o desejo de vingança, realmente ainda não nasceu de novo, pois quem nasceu do Espírito Santo tem capacidade de perdoar. Jesus disse que quando alguém nos ferir uma face, devemos oferecer o quê? A outra. E essa outra face é o quê? É o perdão. Porque não é fácil perdoar. É a outra face. Mas só aqueles que realmente nasceram do Espírito Santo conseguem se manter assim. Liberar o perdão. Controlar sua velha criatura. Porque, embora eu e você desçamos as águas e sepultamos, vira e mexe, a velha criatura quer o quê? Quer ressurgir. Começa a mexer um bracinho, uma perninha, está querendo ressurgir. Você tem que ir lá e matar ela. Como? Na comunhão com Deus. Por isso que é importante nós mantermos uma comunhão diária com Deus, para que não venhamos esquecer de onde saímos, onde queremos chegar e como que o diabo, ele trabalha. Concluindo, diz, quem são as pessoas nascidas da carne? É a pergunta. Essas não são muito difíceis de serem identificadas. Se a pessoa vive oprimida, infeliz, se vai à igreja e recebe a oração do pastor, começa a frequentar, mas não acontece algo diferente. Se não há uma mudança, ela ainda não nasceu do Espírito. Agora que fique claro uma coisa, essa mudança nada tem a ver com o externo. Está falando do quê? Do interior. Porque existem coisas na minha e na sua vida que não vão mudar da noite para o dia. Principalmente quando você luta por alguém da família. Dependendo, existem familiares, infelizmente, que só vão aceitar Jesus às portas da morte, de repente, em cima de um leito, ou no fim das suas vidas. Porque o coração dessas pessoas são, como diz o Salmo 73, é pedra. E não depende de você nem de Deus. Então não significa que meu pai não aceitou Jesus, meu marido não se converteu, que eu não nasci de Deus. Pelo contrário. Cada um tem sua fé. Eu vou fazer minha parte, vou fazer meus votos, vou orar, mas salvação é algo individual. Não é porque eu estou indo mal nos meus negócios que eu não sou nascido de Deus. Pelo contrário, eu vou vir buscar a direção de Deus, vou fazer meus propósitos no altar, vou usar a minha fé e Deus vai me honrar. Mas ninguém se torna próspero da noite para o dia. Tenho que ter coragem, tenho que ter atitude. É isso que a gente fala no congresso. Não é porque eu estou enfrentando conflitos externos que caracteriza que eu não nasci. Essa mudança que diz aqui, ela acontece dentro da pessoa. Veja que a pessoa que recebe o Espírito de Deus, é notória a mudança. Quem viu ela e conviveu antes e convive hoje, sabe, poxa, fulano, você é diferente. Você era uma pessoa desequilibrada, agressiva, era uma pessoa que não perdoava, uma pessoa ansiosa, impaciente, vivia jogando praga e culpa nos outros. Olha, hoje, você não é nem fumaça do que você era. Mudou mesmo, hein? Porque é notório a mudança de dentro para fora. A pessoa se torna sal, ela se torna o perfume de Cristo, ela se torna a luz. E a Bíblia diz que nenhuma candeia é acesa e escondida. Ninguém pode esconder os frutos do Espírito, eles se manifestam. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, cheia de dúvida,
supersticiosa, insegura, tem uma má imagem de si própria, impaciente. E aí vai. Mas isso é resultado de não ter nascido da água. E fica ali cultivando o sentimento. Se alguém fala algo para ela, ou fala um pouquinho com um tom mais alto, já fica ofendida. Porque o coração velho é assim. Qualquer coisa se ofende, qualquer coisa desanima, qualquer coisa olha para trás. Então, enquanto aquela criatura não se entregar para ser transformada, vai ser o que é, altos e baixos. Uma hora está na igreja, daqui a pouco sai, daqui a pouco volta, daqui a pouco sai. Aí vai culpar alguém, a culpa é do pastor que grita muito. Não, esse aí fala muito baixo. Aquele outro é mais legal, esse aí é mais bruto. A culpa é sua que não nasceu. Vai ficar culpando os outros até quando? Vai transferir seu pecado para quem? Ah, por culpa do meu marido eu estou assim, ah, por culpa disso. Não, a culpa é minha. Porque a decisão de mudar é minha. Então, a mudança nada tem a ver com o externo, e sim com a mudança interior. E aí, é claro, consequentemente, vai mudar por fora. Esse nascimento envolve transformações, né? É um encontro entre a pessoa e Deus, e ninguém mais. Não pode haver interferência. O Espírito de Deus nos envolve quando desejamos ter o encontro com Ele. Ele faz com que nos tornemos novas criaturas. Isto só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Por isso que agora, você que entende, ou de repente tem consciência que precisa nascer de Deus, você vai se humilhar e vai buscar esse novo nascimento. Começando por um arrependimento sincero e verdadeiro. E você que apagou o Espírito, volte às obras, às primeiras obras, e acenda o Espírito que você apagou. Amém? Fique de pé, por gentileza.